Boa noite aos amigos e amigas do canal YouTube. Capítulo 54 da parte C. Na outra gravação nós estudamos até o versículo 4. Agora a gente vai continuar a partir do versículo 5. Quem não crê vive apenas das obras que pratica, do fruto do seu trabalho, seja um ato certo ou errado, cujo esforço não produz efeito no resultado, por não existir vida ativa nos atos. Por isso se esforça muito e produz pouco, ficando apenas o mérito do esforço, mas não tendo resultado progressivo nos seus feitos. É como a massa sem fermento. Versículo 5, repetindo. Quem não crê vive apenas das obras que pratica. Quem não crê vive apenas das obras que pratica, do fruto do seu trabalho. Porque ele não vai crescer nunca, irmão, porque ele não tem fé. Somente consegue alguma coisa é quem crê, irmão. Quem deposita fé em alguma coisa, né? Principalmente em Deus. Porque vamos supor que você crê no seu trabalho, mas o trabalho em si não se desenvolve. A sua fé não tem frutos. Agora, se você crê em Deus, na promessa dEle, na vontade dEle, aí é diferente. Então, quem não crê vive apenas das obras que pratica, do fruto do seu trabalho, seja o ato certo ou errado, cujo esforço não produz efeito no resultado. Mas existem pessoas que creem dessa maneira aqui, né? Que cresce, claro que existe, pela incredulidade. Ele crê somente naquilo que ele faz. Por exemplo, se a pessoa tem um negócio aí de roubar, de assaltar pessoas. Aqui no Brasil tem muita gente com esse tipo de negócio, né? Talvez ele não rouba, mas ele está associado àquele que rouba e ele consegue se beneficiar da ação do ladrão. Porque o trabalhador aqui no Brasil, ele trabalha um tempão para conseguir alguma coisa. Se esforça, luta. E o ladrão, em questão de minutos, se aposta daqueles bens. Então o melhor negócio no Brasil que tem é do ladrão. É do ladrão. Ah, mas o ladrão vai preso. Sim, mas quem se beneficia? Tem gente que se beneficia da ação do roubo dele. O receptador? Não, nem simplesmente o receptador. Como também os que combatem, por exemplo. Os que combatem, por exemplo, também ganham. Porque o dinheiro compra direito. Então, se o ladrão tiver dinheiro, ele não vai nem preso. Porque ele compra tudo com dinheiro, né? Então, mostra claramente que roubar é um negócio da China e que não se beneficia não é só o ladrão, não. Aliás, o que menos se beneficia é o ladrão, né? E sim a estrutura que controla ele. E tem mais. Hoje, no Brasil, o país é controlado por facções. Então, se você é um comerciante e você não tem vínculo com as facções, eles vão te roubar até te quebrar. E aí quem cresce com isso? Os que estão ligados às facções, né? Então no Brasil é assim, irmão, né? É dessa maneira que funciona. Então essa pessoa não precisa de fé, ele precisa crer somente naquilo que ele pratica. Então esse tipo de fé que nós temos hoje no Brasil que cresce e prospera. Só que essa fé que a gente está falando aqui é a fé em Deus, é a fé em Deus. Mas também fala da fé do sujo também, aqui ó, você pode ver ó. Quem não crê vive apenas das obras que pratica, do fruto do seu trabalho, seja ato certo ou errado. Então ele crê naquilo que ele pratica, o Deus dele é aquilo que ele faz, cujo esforço não produz efeito no resultado. Por não existir vida ativa nos atos, por isso se esforça muito e produz pouco. Mas não é o caso do ladrão. Aqui está falando do trabalhador. Honestamente, porque o ladrão,
Ele se esforça pouco, ele só coloca a arma na pessoa e consegue se apossar de um bem dele que ele passou anos para conseguir, né? Ficando apenas com o mérito do esforço. Então ele está falando do trabalhador, né? Não é do ladrão não, do que ganha com roubo, não. Ficando apenas com o mérito do esforço, pois não tendo resultado progressivo nos seus feitos. É como a massa sem fermento. Então está falando do trabalhador, da pessoa honesta aqui, né? Não é do ladrão não, porque se for falar do ladrão aqui, a história muda, né? Versículo 6. Quem crê é como um senhor que tem muitos trabalhadores, onde uma simples palavra mobiliza todos. Juntos realizam seu desejo em curto prazo de tempo e em grande dimensão. Ou como um operador numa máquina que faz o serviço de dezenas de operários junto ao mesmo espaço de tempo. Então aqui está falando de quem crê, né? Só que a fé, irmão, ela opera diferente das obras. Porque a pessoa que crê, a fé dele opera pelo invisível. Versículo 6, repetindo, quem crê é como um senhor que tem muitos trabalhadores. Porque a partir do momento que ele crê em Deus, existem milhares de anjos trabalhando por ele, né? Aquela fé dele. E o que é forte na fé do crente é a persistência, irmão. É a persistência. Essa que é a fé do crente. Nunca desistir, persistir. E uma outra coisa também. Para o crente persistir, ele tem que ter objetivo, ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter projeto, ele tem que ter meta. Porque se ele não tiver, a fé dele não tem estrutura, não tem fundamento. Por exemplo, o crente que crê somente na salvação. É uma fé vã. Porque a salvação é o mérito de Deus, irmão. Uma coisa que ninguém tem a salvação garantida, porque ela pertence a Deus. Sabe? Mas pela fé eu creio que estou salvo. Sim, e as obras? Porque as fé sem as obras ela é morta, irmão. Será que você olhou procurar ver se você está obedecendo a Deus realmente ou não? De repente você está dizendo que é crente, que serve a Deus, mas obedece à lei dos homens, à lei corruptível de Moisés ou dos políticos. Então a fé sem as obras ela é morta, irmão, né? Então essa fé ilusória de salvação aí, ela não é real não, ela é falsa. Porque não condiz com as obras. Agora se tivesse boas obras, aí sim, você poderia ter convicção que realmente você seria salvo. Mas mesmo assim, não garante, porque para você crer, a fé tem que produzir frutos aqui. Ela tem que produzir frutos visíveis. Ou seja, tem que ser uma fé que produz resultados. Você pode ver que quando Cristo veio à Terra, a fé dele curou muitos paralíticos. Então a fé tem que ter frutos aqui na Terra. E essa é a prova de que a sua fé realmente é verdadeira, né? Porque se não tiver fruto, ela não confirma como verdadeira. Pois bem, quem crê é como um senhor que tem muitos trabalhadores, onde uma simples palavra mobiliza todos. E uma outra coisa também característica de quem crê é a palavra. Se você disser um crente verdadeiro e não usa a palavra, você está modificado ali na lei do vigiar nas palavras, você não é um crente verdadeiro, porque a palavra, ela move montanha. A fé move montanha com a palavra. Você pode ver que quando a terra foi feita, o mundo foi feito, tudo foi feito com a palavra, irmão, né? Deus falou e aconteceu, ali é a fé, né? Do mesmo jeito é um crente. Se o crente falar que é crente e não usa a palavra, ele não é crente, é um crente vencido, derrotado, né? Quem crê é como o Senhor que tem muitos trabalhadores, onde uma simples palavra mobiliza todos. Então ele tem que usar a palavra. Quando ele lança a palavra, mobiliza milhares de anjos. Juntos realizam seu desejo em curto prazo de tempo e em grande dimensão. Ou com um operador numa máquina que faz o serviço de dezenas de operários junto ao mesmo espaço de tempo. Então a fé, ela movimenta tudo. E outra coisa, a fé, ela movimenta o céu e o inferno ao mesmo tempo.
Porque existe uma batalha travada entre o céu e o inferno. E no momento que você fala, você mobiliza principalmente o inferno. O inferno se movimenta para combater a sua palavra. Porque ali é uma guerra espiritual, irmão. Travada entre o bem e o mal. Então você com a palavra é o lado do bem. E o lado do mal é com as obras, matando, roubando, perseguindo, né? É o mesmo caso que aconteceu com Jesus. Jesus, quando veio à terra, ele usava a palavra. E mobilizava muita gente. Aquelas tradições religiosas, tudo se mobilizava para vigiar eles, né? Era uma guerra que estava acontecendo ali. Da palavra com o lado das trevas. Vamos ler mais uma vez o versículo 6. Quem crê é como o Senhor, que tem muitos trabalhadores, onde uma simples palavra mobiliza todos, juntos realizam seu desejo em curto prazo de tempo e em grande dimensão. Ou como um operador numa máquina que faz o serviço de dezenas de operários juntos no mesmo espaço de tempo. Então aqui é a fé do crente. Mais na frente a gente vai saber por como que é essa operação aqui do crente. Ele mobiliza o céu e o inferno junto. Não é só o céu, não. Ah, mas é só os anjos de Deus batalhando a seu favor? Sim, mas tem um lado do mal que é muito mais poderoso. E se movimenta mais. Por quê? Porque você está usando a palavra. E do outro lado tem o quê? Tem um sigilo e a mentira. Né? Que opera mais à base de montagem e de operação secreta. Né? Então aqui é uma guerra travada. E o lado do bem, geralmente, tem poucos. Tem poucos. E o lado do mal tem muito. Né? Com intenção perversa. Vamos ler agora o versículo 7. Quem não crê é como o único trabalhador, que pouco mais que esforce, não faz o serviço de muitas máquinas, ou de muitos trabalhadores junto. Então aqui é o crente que não crê. É exemplo do crente, irmão. O crente que não crê. Que é aquele crente ali que não usa a palavra. Porque está com medo de afrontado e ser repreendido pelo diabo. Então esse é o crente que não crê. Quem não crê é como um único trabalhador, que faz muito, que por muito que se esforce, não faz o serviço de uma máquina ou de muitos trabalhadores junto. Porque ele não usa a palavra. O que movimenta, o que dá vida na batalha e no viver do crente é a palavra, irmão. A palavra, ela trava uma guerra, irmão, do bem contra o mal. Aí muitos crentes não falam com medo do diabo, porque o diabo aterroriza logo ele, intimida ele, e ele fica ali quietinho. Aí fica sujeito a ele. É um crente rendido. É um soldado vencido. Quem crê não é assim, não. Ele usa a palavra, o diabo se levanta e ele continua usando a palavra. Não se intimida, não. E pela fé ele vence. Né? Pela fé ele derrota o mal. Né? Vamos ler mais uma vez o versículo 7. Quem não crê é como o único trabalhador, que por mais que se esforce, não faz o serviço de uma máquina ou de muitos trabalhadores junto. Então vamos parar por aqui, até o versículo 7. Depois a gente vai continuar aqui, nesse capítulo, né? Dando continuidade aí a nossa gravação.